Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, nós vamos descobrir que Deus estava em carne, em forma humana, para mostrar que ele não vai fugir do padrão do uso da agência humana para ele executar sua palavra. Mas isso não entra na cabeça dos céticos, dos agnósticos, dos incrédulos, daqueles que falham em aceitar toda a palavra. Eles não conseguem enxergar. E agora, na mensagem Almas que estão em prisão agora, ele fala da visitação daqueles 3 homens. E ele tipifica esses 3 homens em várias mensagens, falando: olha, Deus mandou Oral Roberts, um homem. Ah, mas não é um anjo. Não era um anjo? Não, ele disse que era Oral Roberts, era um homem. Nos dias da graça, pregando para os denominacionais, pregando para os pentecostais, pregando para os evangélicos. Ele mandou Oral Roberts, ele mandou Billy Graham, e ele também mandou William Branham. Todos são homens. É o agente de Deus. É a agência humana nos dias da graça. Mas nesta mensagem, ele revela algo para nós muito especial. Ele disse: vós fareis as obras maiores. Primeiro vai pregar graça, mas vai chegar um dia que estes mesmos homens que pregaram a graça também terão que pregar a perdição. Também terão que pregar a condenação. Os mesmos homens. E ele mostra num tipo lá no Velho Testamento, na sombra, como Paulo disse, nos símbolos do Velho Testamento, que aqueles 3 homens simbolizavam aqui na nossa era esses 3 grandes pregadores que apareceram, seres humanos, ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo. E ele entra nesta mensagem e ele diz para nós, nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. Ele agora vai falar para o mundo. O mundo vai ter 3 puxadas. Quer eles queiram ou não, eles terão as 3 puxadas manifestadas para ele. É o que o profeta está dizendo. Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló, e a Bíblia diz que os pecados de Sodoma afligiam sua justa alma diariamente. Como que aquelas mulheres agiam e faziam? Vocês lembrem-se como foi nos dias de Noé. O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mulheres, vejam, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. Bom, aí ele volta para os dias de Ló. Porque Jesus usou, né? Dizendo, assim como foi nos dias de Noé. E também disse, assim como foi nos dias de Ló. A primeira mensagem foi Ló, o próprio Ló. Eles riam para zombar. Então eles enviaram outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Aquela foi sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Opa, peraí. Você sabia que esses 2 mensageiros já vieram à Terra e já morreram? Oral Roberts e Billy Graham. E o profeta dizendo para nós aqui que eles só trouxeram a segunda puxada para o mundo, para o mundo protestante, para o mundo evangélico, para o mundo católico romano, para Sodoma e fora, para Gomorra e fora. Eles não tinham, esses 2 mensageiros, eles não tinham a terceira puxada. Vai ficar Deus devendo uma terceira puxada para eles? A resposta é não. Nesta mensagem ele disse, eles vão receber a terceira puxada. Não vai ser agora não. Porque se você ler o texto bíblico, você que é um amante da Bíblia, amante da palavra, você vai descobrir que no texto bíblico, esses 2 homens apareceram num dia, aí anoiteceu, e aí durante a noite eles ainda faziam um pedaço do trabalho, e no outro dia, quando o dia raiou, só tinha um homem lá. Ele falou, esse era o terceiro, aquele que tinha estado com Abraão. Também desceu a Sodoma. Ora, o mundo já recebeu estes 2. E aquele terceiro que primeiramente visitou a Abraão, o mesmo agora, mais tarde, num outro dia, ele vai visitar Sodoma. Mas não é para trazer uma mensagem bonita. Não é para trazer uma mensagem de salvação. Não é para entrar como membro da noiva. Não é isso. Ele veio para trazer fogo. Eu quase que intitulei esta mensagem o anjo de fogo. Pois é o anjo que traz o fogo. Quando ele desceu a Sodoma, ele trouxe fogo. Ele é o anjo de fogo. Não é? Mas vejam. Então eles enviaram outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Aquele foi a sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas vejam aquele que foi por último. Sempre há mais e mais misericórdia. Estava tudo terminado então. A essa altura, a porta da graça já tinha se fechado. Contudo, depois que a porta da graça já tinha se fechado, Ló, não sodomitas, Ló encontrou graça. Então tudo já estava terminado naquele tempo. Já tinha fechado a porta.
Aquele terceiro mensageiro que desceu lá, a terceira puxada, finalmente, ele falou, ó, aqueles dois que vieram, que representam Oral Roberts e Billy Graham, era a segunda puxada. E agora ele está dizendo, mas ele volta lá mais tarde. Mas mais tarde? Mas peraí, para os dias da graça, esses dois já vieram, já foram recebidos pelo mundo. Enquanto isso, esse terceiro só passou e visitou Abraão e Sara. Mas mais tarde, depois que ele tinha feito aquela obra, ele aparece de novo lá em Sodoma. Aquele mesmo terceiro homem. O mesmo que tinha visitado Abraão e Sara. Elohim, Deus em carne. Deus na forma humana. Aquele terceiro mensageiro que desceu lá, a terceira puxada, o que era ele? Que tipo de ministério ele teve? Ele tinha se assentado com o eleito. Ele lhes tinha dito o que estava acontecendo atrás dele. Isso foi antes, com Abraão. Não é verdade? Mas quando ele desceu para Sodoma, ele queria encontrar. Até mesmo Abraão clamando, se encontrasse 50 justos, e abaixou até 10 justos. Deus disse sim, encontre 10 justos. Mas aquele último mensageiro pregou para os perdidos. Você diz, ele desceu lá, a escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte, certo? Depois que ele realizou aqueles sinais com Abraão e Sara, né? Imediatamente após ele realizar seu ministério de profecia, porque Sara riu, e ela disse que não tinha rido, ele disse riu sim. Agora, imediatamente depois disso, não demorou muito, né? Não demorou muito. Ele desceu até Sodoma, o terceiro. Ele nunca lhes encontrou os 50, os 30, os 10. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló, sim, e suas duas filhas. Disse, saia daqui agora mesmo. Está vendo? Saiu. Ele foi até lá. Veja, irmãos, que quando ele entrou lá, quando a porta já tinha se fechado, ele ainda salvou Ló e suas filhas. E a porta já tinha se fechado. Mas que mensagem esquisita é essa? Parece que contradiz tudo que nós já aprendemos. Lembre-se, ele estava a caminho de lá. Ele enviou mensageiros adiante dele. Ele mandou Oral Roberts, mandou Billy Graham. Na época dos dias da graça, eles não receberam o mensageiro que veio aqui para Abraão e Sara. Não quiseram. Quiseram viver lá em Sodoma. Não é? Mas ele próprio desceu, certo? Para descobrir se aquela coisa era aquilo mesmo. E ele encontrou um monte de quê? Mulheres de caras pintadas. A mensagem aos perdidos. O que eles fizeram? Riram daquilo. Riram.